não dá pra quitar. Essa bala foi estranha. Épico! Ai, 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 ai! Meu Deus! Meu Deus! Que é isso? Nem clicou tozinho! Matei o PA, desceu o papaquinho, matei os 3. Tudo fraco. Sim. Então, depois você vai lá pra nossa guilda, faz um teste lá. Se você passar, eu até fiz, beleza? Minha cara de quem faz teste. Eita, fudeu, zelo! É 2! Que isso? Que isso? Se eu fizer isso aqui, quem ganha?